frente, meu amor, para aparecer seu rostinho lindo nessa live. Alô, pessoal, que bom estar a gente junto de novo. Junto nada, porque não tem ninguém aí, mas nós esperamos que daqui a pouquinho vá chegando o pessoal. Será que está todo mundo acostumado com o horário da nossa live? Hoje nós estamos muito animados porque vamos falar de um tema que fala muito ao nosso coração, que a gente curte um montão, que é dos relacionamentos produtivos, dos relacionamentos que são bons relacionamentos, a dinâmica dos bons relacionamentos. E aí, o que é um relacionamento muito legal para você? O que você acha que define um relacionamento que está funcionando, que está acontecendo? Boa noite, seu Wilson. Boa noite, Gentila. Alexandre, que correu hoje aí, né, para abençoar pessoas. Glória a Deus pela sua vida. Oi, Rogério. Sejam bem-vindos aí, pessoal. Sei que terça-feira tá todo mundo lembrando agora que tem live, percebendo aí que tá começando. Ó, o Rogério agora que ele tá levantando, que eu tava limpando a casa, que teve festa da Sara. Parabéns, Sarinha! Um grande abraço. Eu sei que não é a Sara minha maior fã nessa casa. Ela é a terceira da casa, né? Que o pai e o irmão gostam mais de mim do que a Sara. Mas muito legal. Aí, quem mais tá aí? Jair, falamos sim, já começamos a falar daqui a pouquinho. Antoninha, boa noite, sempre querida. presente, que alegria ter você aqui, Antoninha. Vamos lá, Sheila, Alexandre, amém, aleluia. Gente, que chuvão hoje, né? Misericórdia, gente. Quase perdemos o lago hoje. Quase fizemos um sapo aqui embaixo. Misericórdia. Pessoal, vocês conhecem a chácara aqui da comunidade cristã? Hoje parecia um rio aqui. A água entrava pelo portão da frente, lá passava na frente dos contêineres, descia lá pro lado da cozinha. Uau, muita água, muita água. Olha o Jair. Boa noite, Jair. Terminei meu café pra gente poder começar. Hoje a gente vai falar das dinâmicas dos relacionamentos que são muito legais. O que será que é bom para um relacionamento? Você encontrar uma pessoa que satisfaz você, uma pessoa que faz você feliz, uma pessoa que vive para te servir, para te amar. Olha lá, o primeiro é o Pedro, depois é você, né, Rogério? Que eu sei que você gosta muito de mim. É isso aí. Vamos lá. Oi, querida Antoninha. Oportunidade pra gente estar com vocês também. É uma alegria, ok? Voltando lá, vamos falar um pouquinho do relacionamento. O que é um relacionamento legal pra você, meu amor? Eu acho que Deus tem nos abençoado com tantas pessoas perto de nós, né, que têm sido amigos verdadeiros, que têm edificado, fortalecido a nossa vida. Muitos de vocês estão aí com a gente, né? É uma graça do Senhor essa igreja tão querida que o Senhor tem colocado junto conosco nessa cidade. Nós temos muita gratidão e olhando para vocês, né, para nossa caminhada juntos, nós podemos nos alegrar tanto com os relacionamentos que Deus tem colocado na nossa vida e perceber tanto amor aí na vida de vocês, viu, Mar, seja bem-vindo, Marlene, né? Tão gostoso olhar para Marlene aí, quantos anos de caminhada, quanta história com ela, com a família. Isso é tão precioso para nós e tão mais precioso aos olhos de Deus isso. Então, e a gente vai pensando aqui, né? Como que é um relacionamento bom? O que define, né? Não só um relacionamento de marido e mulher, eu acho que isso tem tudo a ver também, mas um relacionamento entre pessoas. O que é um relacionamento que faz bem, um relacionamento produtivo? A Bíblia, ela fala muito de relacionamento. A Bíblia fala de com quem nós andamos, as pessoas que nós trazemos para perto de nós. A Bíblia fala quem evitar, a Bíblia fala quem se aproximar. A Bíblia também diz que tem hora de abraçar e hora de deixar de abraçar, hora de amontoar pedras, hora de espalhar pedras. Nós gostamos mesmo da hora de abraçar, né? A hora de deixar de abraçar, mas ela faz parte da vida e também acontece. E o Mateus, né? Também acontece a hora de deixar de abraçar. A gente já estava falando isso antes de você entrar. Mas a dinâmica desses processos de vida são o que forma a gente. Na verdade, tudo que modifica a gente é as pessoas que a gente se relaciona e os livros que a gente lê. Aí você pode dizer, não, o que modifica a gente é Deus. Deus é pessoa, querido. Não, é Bíblia. Bíblia são livros, é um livro, são 66 livros que compõem um livro. Então, o que realmente transforma a gente são as pessoas que nos relacionamos e os livros que a gente lê. Verdade, talvez a gente nem perceba o quanto as pessoas com quem a gente anda influenciam na nossa vida, mas isso é algo muito real e a forma como a gente
vai desenvolvendo os relacionamentos de forma sadia, né? Permitindo que as pessoas falem na nossa vida, aprendendo a falar na vida das pessoas, tendo coragem de ser transparente, né? De permitir que as pessoas percebam as nossas fraquezas e a gente possa lidar junto com elas. Isso é algo de Deus para nos edificar e nos fortalecer. Essa história de coisa... desculpa, eu vou mais uma vez... Já paro de dar oi, gente. É que eu curto muito dar oi para as pessoas aqui. Mas tem aqui o William, que eu gosto muito, William, quando você está aqui. E também tem a pregadora da manhã aqui. Olha só. Que legal, Celoí! Uhul! Vai ser muito especial. Surpresa ainda nessa ali. Nós não estamos anunciando que é ela que vai dar o testemunho. Não, tá, você não contou para ninguém que é a Celoí que vai falar? Não, contei só para as pastoras. Né? E mais, contou para as pastoras e para a torcida do Flamengo. Pessoal, 1/5 da população brasileira, na verdade, a torcida do Timão. Eu posso fazer surpresa com o testemunho, é muito legal. Viu? Mas vamos lá então. A Marina, oi todo mundo. Pessoal, vamos fazer o seguinte, nós vamos falar, eu tava falando aqui dos relacionamentos produtivos e a Débora já deu uma dica aí que vão trabalhando a gente, vão afiando a gente vai crescendo com eles. Mas antes da gente entrar agora lá para dentro do assunto, nós sempre pedimos para você clicar aí no compartilhar, porque quando você compartilha, as pessoas do seu relacionamento também podem falar com a gente. Oi Marli, chegando para compartilhar a nossa live? Então compartilha aí nos seus grupos, compartilha aí no seu perfil. Amor, dá o computador lá para eu também compartilhar por aqui. E aí a gente entra queimando agora nesse assunto que é tremendo. As pessoas que nós nos relacionamos e os livros que a gente lê transformam a nossa vida. Vamos lá, de brinde assim para começar, enquanto você compartilha, vamos pensar o que está escrito lá em Salmo 1. Bem-aventurados os homens que não andam segundo o conselho dos ímpios, não se detêm no caminho dos pecadores e nem se assentam à roda dos escarnecedores. Gostou, amor? Li bonito, né? Falei bonito, né? Bem postado, sim. Antes tem seu prazer na lei do Senhor e na sua lei meditam de dia e de noite. Já ouviram a Bíblia do Cid Moreira? Muito legal, né? Ele será como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, que dá seu fruto na estação própria, e tudo quanto fizer prosperará. Um link de sair desse meio do pecador, do escarnecedor, do ímpio, e começar a botar os olhos e o coração no Senhor e naqueles que andam com Ele. Isso é tremendo, né, meu amor? Eu acho que tem uma alegria muito grande em compartilhar nossa vida com pessoas que estão buscando a Deus, que têm esse coração para conhecer o propósito de Deus. Olha só o que tem aqui no meu computador, as fotinhas da Maia. Nós fizemos uma sessão de fotos com a Maia em família esses dias, eu até postei umas fotinhas antes. Já, sessão espiritual de fotos. Para nosso Conexão Extrema Filhos. Que é na quinta, né, gente? Gente, olha, eu tô assim... ela falou, apura aí, mas é que tá tanta coisa aberta que eu tô fechando as coisas que eu tô me perdendo. Socorro, help me. Pessoal, assim, ó, quinta-feira eu acredito que eu vou fazer uma das lives mais importantes que eu já fiz na minha vida. Então, presta atenção no que eu vou dizer. Milhares de jovens, filhos de cristãos, estão perdendo a conexão com Deus e perdendo a conexão com a igreja, estão indo embora por falta dos pais entenderem um princípio, um único princípio. Então nós vamos fazer uma live sobre esse princípio. Onde é que nós perdemos o link? E agora, amor, ele já merece, então conosco há tanto tempo que a gente entre logo no assunto, que é como o ferro afia o ferro, o amigo é seu amigo. Provérbios 17:17. Verdade. Eu creio que muitas pessoas, por terem se machucado nos seus relacionamentos de amizade, aí na sua caminhada, elas acabam desistindo de desenvolver amigos verdadeiros, de compartilhar a sua vida, de ser ela mesma, digamos assim, né, com as pessoas mais próximas. E eu creio que isso é uma mentira, um engano do inimigo, de que nós não podemos ter amigos de verdade, de que nós não podemos ser nós mesmos e ainda assim sermos aceitos. Nesse tempo de redes sociais, né, a gente ficou tão acostumado a falar com as pessoas só por WhatsApp ou só por mensagem, que agora que a gente precisa fazer isso, né, a gente está sentindo falta de poder estar com as pessoas mais perto, de poder nos relacionarmos de uma forma mais íntima, mas eu creio que essa é apenas uma estação. Eu também percebo que muitas amizades agora também têm sido resgatadas por causa de todo esse tempo. A gente está se vendo aqui... Afoguei, meu amor, me socorre. Não, fale alguma coisa que eu me recupero.
Corre, amor, tô me afogando. Pessoal, na verdade, uma coisa incrível está acontecendo. Vocês estão com a gente aqui dentro de casa. Você nem sabe quanto aqui dentro de casa você tá, ó. Essa é a nossa casa. A Débora tá olhando para ver se tá arrumada. Ai, não começa. Essa é a nossa casa. A minha plantinha, Ó, que maravilhosa. temos uma plantinha. Aquela portinha lá que vocês estão vendo é a cozinha. E ali a geladeira fica fora da cozinha, porque não cabe na cozinha. Um armário. E nós, e a parede, que a Débora colocou esses quadrinhos ali para ver se o marido dela é sensível fofo, e percebe. Né? Lindinhos. Então, tá aí a nossa casa. E é isso que eu tava falando. Quando nós começamos essas lives, muitas pessoas começaram a sentir que estão mais próximas da gente. Porque viram como a gente é em casa, como a gente brinca. Não é aquele pastor de terno. Aliás, de terno não faz tempo que eu não tô, né? Faz tempo que você Não é que eu não tô podendo com os ternos. Os ternos não estão podendo comigo. Tá cabendo nos ternos. Foi bonito, isso foi lindo, né, meu amor? Ai, misericórdia. O amigo afia o seu amigo, né? E a esposa também é amiga. Mas eu tava falando que as pessoas... Ela começou, gente. Orem por mim hoje. Bonitinho, gente. Fala, meu amor. Assim você fica mais fofinho pra falar de amizade, meu amor. As pessoas... Olha, agora vai, amor. Agora olha o meu cabelinho, ó. Tcharam! Ó, que lindo. Na verdade, algumas pessoas começaram a dar um retorno para nós dizendo o seguinte: ah, pastor, é mais legal, você é mais legal em casa. Que legal que eu sou mais legal em casa. Mas na verdade, quando a gente está em casa, a gente está literalmente compartilhando o nosso coração com vocês, compartilhando o nosso jeito de ser. A gente não briga aqui, mas às vezes a gente dá umas enroscadinhas, porque o container é muito pequenininho, então a gente passa um pelo outro, né? Quando vai entrar no banheiro, um tá saindo, o outro tá indo, tem que sair da reta, tem que sair na sala para poder deixar outra pessoa entrar. É que vocês passam. De novo, amor, chega com isso. Olha, que isso. Gente, ela tá muito engraçadinha hoje, ela tá bem feliz. Glória a Deus. Então, as pessoas estão felizes porque estão dentro da nossa casa e nós também estamos nos sentindo tão amados quando vocês compartilham, quando vocês falam conosco aí, fica vendo vocês aqui brincar com a gente, é muito gostoso. A gente tá de verdade. Muito obrigado por vocês estarem aqui muitas vezes durante a semana. Você percebeu que uma vez Pedro, ele disse que Jesus não deveria ir para a cruz. Ele não deveria de jeito nenhum ir para Jerusalém. Ele não deveria ir para Jerusalém. Ele disse: Senhor, tenha misericórdia de ti mesmo, não vá para Jerusalém, eles vão te matar. E Jesus respondeu para ele: arreda-te de mim, Satanás. Pedro tinha um relacionamento com Jesus. Pedro era alguém próximo a Jesus. Mas naquele momento, Jesus estava caminhando para um propósito. E Pedro tentou impedir Jesus de caminhar para o propósito. E Jesus chamou Pedro naquele momento de Satanás. Então, um tempo depois, alguns dias depois, Jesus estava com alguns dos discípulos no Monte das Oliveiras. E chegou Judas. E Judas deu um beijo no rosto de Jesus. E Jesus respondeu para ele: amigo, é com um beijo que você trai o Filho do Homem? Sabe quem é seu amigo? É o que te empurra para o propósito. Naquele momento era duro, Judas estava traindo Jesus, mas ele estava levando Jesus para o propósito pelo qual ele veio, que era morrer na cruz por mim e por você. Enquanto Pedro, com pena de Jesus, com sentimento de carinho por Jesus, ele estava impedindo Jesus. Impedindo não, mas ele estava se interpondo entre Jesus e o seu propósito. Um amigo de verdade nos leva a cumprir os nossos propósitos de vida, os propósitos de Deus para a nossa vida. Acho que tem um desafio na nossa vida de nós sermos a boca de Deus na vida das pessoas, porque eu creio que Pedro amava Jesus e por causa do amor ele estava tentando preservar Jesus de um lugar de dor, né? E muitas vezes nós queremos preservar uns aos outros de dores que são necessárias para a nossa vida e entender isso, né? Talvez a gente tenha que entender isso nesse dia, né? Que a gente não pode poupar as pessoas, que nós vamos de todas as dores, porque algumas delas o Senhor mesmo está permitindo para que algo possa
da parte dele mesmo possa acontecer na vida dessas pessoas. Então eu creio que tem uma beleza tão grande, né? Algo tão precioso nos nossos relacionamentos, na nossa amizade, nessa parceria que o Senhor permite que a gente desenvolva aqui na Terra, e ter essa alegria, né? Esse prazer nos relacionamentos que o Senhor coloca ao nosso redor, percebendo sim as diferenças, as dificuldades, mas ainda assim dando valor para eles. Isso é algo maravilhoso. Mas para o final do vídeo eu quero falar um pouquinho sobre como eu escolho os meus amigos e como eu defino o meu papel na vida dos meus amigos, porque isso tem tudo a ver. Mas isso que a Débora está falando, que nós precisamos ser um instrumento de Deus na vida dos nossos amigos, aí já começa a definir que amigo não é só a pessoa com quem nós temos prazer de estar. Certamente ter prazer de estar com alguém faz parte da amizade, faz parte da intimidade, da cumplicidade. É tão gostoso a gente estar com quem a gente gosta de estar. Mas também é verdade que existem pessoas que a gente gosta de estar e acrescentam muito pouco à nossa vida. E existem pessoas que tá ok, ela tá ali, às vezes ela tá incômoda com a gente, mas ela faz com que a gente cresça, que a gente se desenvolva, ela instiga a gente. Né? Por exemplo, alguém disse certa vez, e eu acho que eu concordo, o que faltou para agora eu vou falar, né, com a linguagem dos homens aí, talvez um pouquinho mais perto, talvez as mulheres também digam, que nada, eu também gosto disso. Mas nós tivemos um grande recordista, quase todos os recordes mundiais de Fórmula 1 são de um piloto chamado Michael Schumacher. E certa vez alguém disse, uau, por que o Schumacher tem todos os recordes e todo mundo diz que o Ayrton Senna era um piloto melhor, que não sei quem era um piloto melhor, que o outro era um piloto melhor? E alguém disse, faltou para o Schumacher um grande adversário, faltou para o Schumacher um grande rival. E na verdade existem pessoas que elas não são rivais ou adversários, mas elas nos instigam, às vezes não é tão gostoso de conviver, mas a gente tem que partir para dentro, a gente é instigado a fazer mais, fazer melhor, crescer no que está fazendo, e isso faz parte, não é tudo, mas faz parte de uma grande amizade, pessoas que fazem a gente tirar o melhor da gente. Eu creio que Deus usa pessoas para nos despertar, às vezes, de lugares de passividade, de conformismo, da gente estar acostumado a fazer as coisas do mesmo jeito, pensar do mesmo jeito, às vezes andar até só com um tipo de pessoas, e às vezes pessoas diferentes somam mais na nossa vida do que a gente imagina. Então isso é muito precioso, olhar para essas diferenças que o Senhor coloca entre nós como algo que colabora para o bem, né, e não algo que nos separe. Um dia eu recebi um grande elogio, fiquei realmente muito lisonjeado por uma coisa que aconteceu. Eu resolvi um problema, nós estávamos numa turma lá do mestrado, e a gente tinha que resolver um problema de uma matéria, e eu resolvi, foi tranquilo para mim resolver e escrever e fazer, porque eu já tinha bastante leitura daquele tema que eles estavam propondo. E alguém disse para um pastor que eu admiro muito lá, como a gente podia ter o pastor Juliano tinha que fazer parte da nossa igreja, da nossa equipe, né? Seria muito legal. E o pastor falou, eu não contrataria ele para trabalhar na minha equipe. E eu me surpreendi, fiquei esperando que vinha lá, né? Ele falou, a gente é muito parecido. E foi um elogio para mim, porque eu admirava muito, admiro muito aquele pastor. E ele dizer que eu me pareço com ele foi um elogio para mim. Mas ele abriu um sinalzinho aqui muito interessante, eu aprendi naquele dia. Ele falou, eu não me cerco de pessoas muito parecidas comigo, porque por mais que elas sejam intensas, elas não me acrescentam muito. Os bem diferentes me fazem pensar, me fazem me reestruturar, me fazem ter outra perspectiva e me confrontam. E aí isso faz com que eu cresça e eu desenvolva melhor equipes heterogêneas do que equipes excessivamente homogêneas. E esse valor, né, das opiniões diferentes, eles são importantes. Às vezes a gente quer que todo mundo pense igual a gente, né, faça as coisas igual a gente. Isso é impossível e algumas pessoas acabam quebrando relacionamentos por causa dessa diferença. Hoje tem uma diferença tão grande entre o pensamento e as ações das gerações, né? A gente tem percebido que às vezes muitos dos conflitos familiares, né, entre pais e filhos, é porque a gente
Quinta-feira. Às vezes a gente dentro de uma casa tem dificuldade de conviver com as opiniões diferentes e cada dia mais, né, essa distância vai aumentando se a gente não aprende a lidar. Não sei se a gente vai falar desse assunto na quinta, né, mas só para dar um exemplo. Né? Com os filhos tem 2 cordões umbilicais que se cortam, né? Quando ele nasce lá, bebezinho, né? No dia do nascimento, tem que cortar o cordão umbilical. E quando os filhos chegam na adolescência, é necessário que eles comecem a desenvolver a sua autonomia. Então, qual é a característica da autonomia? É que eles começam a ter um pensamento próprio e distinto do pensamento dos pais. Para isso, durante uma fase da vida, é natural que eles pensem primeiro que o pai está errado e depois o pai precisa provar o seu pensamento. Na infância é diferente, na infância eles olham para os pais e pensam tudo que o meu pai fala é certo, tudo que o meu pai faz é certo, o pai é modelo de tudo. Quando ele chega na adolescência, ele nem pode ficar nesse lugar, porque isso daria um risco para ele de não desenvolver sua própria experiência, seu próprio pensamento. Então nesse momento ele nega. Quase tudo que vem do pai e da mãe, ele primeiro questiona, ele acha que está errado, ele se opõe a isso para desenvolver o seu próprio pensamento. E aí, seu pai não sabe disso, não me ouve, não entendo, é tudo do contra, ele reclama tudo que eu faço, ele não acredita em nada. E na verdade é um momento que o povo diz, o momento, a fase da rebeldia, não, a fase da autonomia, porque a adolescência, sem dúvida nenhuma, é a fase mais linda da vida de uma pessoa, de um jovem. Eu sou apaixonado pelos adolescentes. A gente começa a falar do assunto de filhos aí já. Quinta-feira! Mas eu acho que isso também acontece no âmbito espiritual, se a gente pensar assim na questão de liderança, de paternidade espiritual. Eu acho que isso também acontece no começo, quando a pessoa está aprendendo a andar com Jesus, ela também recebe tudo, ela aceita tudo. E quando ela começa a entender algumas coisas, ter suas próprias experiências, ler, estudar, ela também começa a questionar algumas coisas. Isso também é e tem riqueza nisso. Saudável, não é? Tem saúde nisso. Rebeldia, tudo, né? Aí, se o líder não for inseguro, se o líder não ficar em pânico, ele vai saber crescer nisso, aprender as coisas que ele não sabe e também aprender, levar as pessoas que andam com ele. Essa luz aí tá calor. Ele vai aprender a levar as pessoas que andam com ele a conhecer mais da palavra, né? Até que ele possa dizer como Paulo, olha, eu clamo a vocês que tenham comigo o mesmo pensamento que em Cristo Jesus. Ele continua, mas você vai desenvolvendo isso. Então, amigos discordam, amigos conflitam no seu pensamento, amigos... Hoje eu tinha pessoas muito queridas, eu escrevi uma frase polêmica lá no meu Facebook, né? Não era para ser polêmico, mas ficou polêmico, eu achei que era meio senso comum, que eu disse assim, olha, uma vez quem acreditava na Organização Mundial de Saúde era uma vítima, né? Hoje quem acredita na Organização Mundial de Saúde é um cúmplice, porque ela está provando que não acerta uma, mas é uma coisa meio jocosa, assim, meio mais pra piadinha, né? Mas alguém não gostou e pessoas muito legais não gostaram e se opuseram a como eu estava pensando. E só que é muito legal porque as pessoas que se opuseram ao meu pensamento são pessoas que me amam. Então é gostoso você até ver, né? Aí elas colocam, os outros batem e não sei o que lá. E eu penso, né? Nossa, essa pessoa quer me defender de alguém que me ama, não tem necessidade. Nós estamos convivendo com pensamentos opostos, mas crescendo juntos, porque tem amor entre as pessoas. Mas nem toda pessoa ela tem maturidade, tem receptividade com comentários contrários aos seus, né? Talvez você tá de boa, mas nem todo mundo que vê tá de boa, porque às vezes a gente expressa uma opinião mesmo nas redes sociais, mas a gente não quer que as pessoas interajam contrariamente à nossa opinião, elas querem só um curtir, né? A gente quer que as pessoas curtam tudo que a gente fala. Mas será que quando uma pessoa se opõe ao que a gente fala, ela não está fazendo a gente crescer, não está abrindo o nosso horizonte, não está fazendo a gente pensar um pouco a mais do que a gente pensaria se ninguém se opusesse ao nosso pensamento? Olha lá, o Alessandro, a Roseli, a Ana... E eu vi só alguém aqui que falou, sempre perco as lives. Então não perde, é sempre 9h19. Amanhã tem live e quinta-feira tem lá no Conexão Extrema Filhos, lá uma live sempre quinta-feira é sobre os filhos. Ok, muito bom.
Então, queridos, nós temos que entender que se tem uma coisa que amizade não significa é uniformidade de opinião. E pessoas que só se relacionam com pessoas que pensam parecido, que pensam iguais e iguais. Iguais é bom, hein? Se você pensar igual, gente, você tá errado. Uma íngua quando fica com afta dá, Eu né? tava com uma íngua esses dias no pescoço. Viu? Se você tiver um relacionamento de alguém que não fica rindo de você e fazendo... Daí é muito sem graça, gente. Aqui em casa, a Débora faz sempre piadinha comigo. E algumas eu acho que é chocarrice. Eu digo pra ela, amor, por que você não faz piada assim pra me promover? Você não faz piada assim, boa? Ela fala, daí Não tem graça. não tem graça. Ela tem que fazer piada pra me dar um cascudo e fala, amor, isso não é certo. Ela, sim, piada, é assim, eu tenho que... Na verdade, isso é bullying domiciliar. Ó, coitadinho, vocês estão achando que ele tá com uma cara de sofrimento, gente? Vocês acham assim que ele tá muito mal cuidado? A minha amiga aqui em casa. Não tá mal cuidado, ele tá com a cara bem saudável, né? Se Pastora. Se a avó dele tivesse viva, ela ia pegar assim, mas tá acordado. Pastora, gente, misericórdia, orem por mim hoje, que tá incrível essa senhora aqui. Meu Deus, deixa eu arrumar a luz de novo, até bati aqui na luz. Oh, Senhor. Então, nós precisamos aprender a nos compor dos diferentes. As pessoas discordarem de como nós pensamos, do nosso procedimento, ela não significa que elas não nos respeitam, que elas não gostam de nós, que elas... mas, assim, tem uma regra para internet, uma regra para isso tudo. Se você não sabe brincar, não desce pro play. Se você não tem parcimônia, se você não tem paciência, se você não tem... Gente... O que vai fazer com a Simone? Eu vou deixar a Débora terminar hoje. Vai, amor, fala o resto. Ele tá com essa palavra hoje, não. Olha, amor, é muito feio abandonar a live. Não faça isso. O que tá ensinando para o irmão? Mas é isso, gente. Ele precisava tomar um ar lá, tomar um pouco de água, por isso que ele saiu. Mas eu creio que é um desafio o relacionamento dentro de casa, um desafio o relacionamento na igreja, um desafio o relacionamento na internet. Todo lugar de relação é um lugar de desafio e o Senhor vai nos fortalecer para viver todo o propósito dele na nossa vida como família, como amigos, como cristãos, em nome de Jesus. Amém? Vem orar com a gente, pastor, para terminar aí a live. O que você vai fazer? Toma um comprimidinho aí para ver se melhora. Para. Chato, mano. Olha, não era para terminar a live. Quem que falou que eu tô terminando? Você falou que era É pra orar no terminar. fim. Mas para falar e continuar. Então eu falei... Vou Ok, ficar quieta amor, agora. agora não precisa ficar quieta, mas não avacalha a minha live, a nossa live, não avacalha a minha fala na live, isso que eu quis dizer. Pessoal, quando a maioria das opiniões são ataques, a maioria das opiniões contra o que você pensa são ataques? Entende? Olha o que o Rogério falou, a maioria das opiniões são ataques. Tá falando do contexto lá, Do contexto da internet. Não, a maioria das opiniões não são ataques. A maioria das opiniões expressam a dor que as pessoas estão sentindo a respeito do contrário, a respeito de das circunstâncias de vida. As pessoas reagem muito às suas próprias sentimentos. E quando a gente está ok com quem nós somos, com como nós pensamos, nós não temos a necessidade de provar aos outros que a gente está completamente certo o tempo todo. Então isso nos dá leveza para ter opiniões contraditórias e deixar que elas se estabeleçam e vai tudo bem. Aqui em casa, gente, olha, eu tenho 3 pensadores muito intensos, né? A Ana pensa muito, Samuel pensa... Talvez o Samuel seja a pessoa que mais elabora os pensamentos, por incrível que pareça, provavelmente na nossa casa o pensador mais revolucionário e intenso e pontual, ele é incrível na capacidade de desenvolvimento do raciocínio, seja o Samuel. Então, uau, aqui dá pega de conversa e filosofia e tudo mais, né? Então todo mundo aqui
Lê livros sobre política, todo mundo lê, acho que a Dé não, a Dé é Quase todo santa, mundo, né? né? Eu só não tenho tempo para essas coisas. Mas o Sam, a Ana agora não tem, mas o Samuel tá, né? De George Orwell, tá pegando livros sobre os presidentes, tá lendo um pouquinho sobre contextos culturais, ou escutando os rap dele lá, e aí, né, sai conversa sobre muitas coisas. Agora com o racismo pegou, porque a Ana tem amigos negros nos Estados Unidos que estão vivendo essa história. Tudo vem pra mesa e a gente ama ficar horas aqui conversando e algumas vezes contrariando o que o outro pensa. E é tão legal, assim, tenho um prazer em você perder pros filhos, não é verdade? Não sei se vocês sentem isso, mas eu gosto muito quando um filho, quando Samuel ou a Ana, eles me provam que eu tô errado no meu pensamento, porque eu acho que eu tô fazendo um bom trabalho como pai. E algumas vezes nesses dias eu olhei e falei, eu não tinha pensado desse jeito, eu vou ter que dar razão para você e vou refazer a minha fala, refazer o meu pensamento. E isso é muito, muito legal. Eu falei que no final da live eu ia falar uma coisa sobre escolher amigos. E eu penso o seguinte: nós somos a média das pessoas com quem nós nos relacionamos. Se eu me relaciono exclusivamente com pessoas que reclamam da vida, dificilmente eu vou ser próspero. Se eu me relaciono com pessoas que falam mal de outras pessoas, dificilmente eu vou ser fiel até o final da minha vida. Porque em algum momento eu vou estar... A pessoa que ouve a fala sobre outra, um dia começa a falar também. Então, fulano me falou de você. Sabe por que a pessoa falou de mim para ela? Porque ela ouve. Sempre que alguém chegar e disser para você, olha, a Débora me falou uma coisa, a Débora falou porque ela já falou muitas vezes e foi concordado com ela. Ninguém fica falando mal de outras pessoas quando as pessoas não concordam. Então, quando alguém vai te contar que alguém falou mal, é porque já falou muitas vezes e nas outras essa pessoa concordou. Então, corta isso. Se você anda com quem reclama, você é próspero. Se você anda com quem fala mal dos outros, dificilmente você vai conseguir permanecer fiel. Se você anda com quem sempre tem uma piadinha sensual ou alguma coisa que faça você pensar uma imoralidade, dificilmente você vai ter uma consciência limpa, tranquila, você vai começar a desenvolver pensamentos maliciosos, o que vai fazer mal para você, para tua família, para os teus relacionamentos. Então, o ambiente que você se relaciona, ele é muito importante, salvo quando você, do alto da sua maturidade, se relaciona com uma pessoa porque você precisa ganhar aquela pessoa para a vida com Deus e para ajudar aquela pessoa. Mas aí você tem a consciência que é uma relação de ajuda e não é um lugar que você vai para curtir, porque você vai para se suprir de relacionamento. Nós nos suprimos de relacionamento com o Júnior e a Márcia Gonçalves, nos suprimos de relacionamento com o pastor Marcos e pastora Lu, nos suprimos de relacionamento quando vamos para Guarapava, estamos com o pastor Harold, com a pastora Dorilene, amamos a conversa, aquelas madrugadas que a gente entra pensando, falando, escrevendo juntos, porque isso é vida de verdade. Então, sim, vamos ter pessoas ao nosso redor que só falam de bola e de nhenhenhé e só mandam um memezinho de gente com o olho virado e essas coisinhas, mas também vamos ter pessoas que fundamentam, que edificam, que têm consistência, porque isso faz muita diferença. Fora isso, abençoamos as pessoas sempre, todas as pessoas. Nós não excluímos as pessoas, mas nós nos envolvemos mais profundamente com aqueles que se parecem com o que nós desejamos para a nossa vida. Verdade, essas amizades que nos fortalecem, nos edificam, né? Elas são necessárias, elas são fundamentais na vida de todos nós. Você precisa de pessoas assim na sua vida, com quem você possa abrir o seu coração, falar das suas fraquezas e ser fortalecido nas áreas que eles são diferentes e que eles vão somar com você. Nós estamos bem gratos e com orgulho no nosso coração de você nos receber na sua casa para ouvir um pouquinho do que nós falamos. Nós consideramos isso uma amizade. Como você considera esse tempo com a gente?
você é nosso amigo, nós não precisamos de plateia. Nós queremos pessoas que amam a nossa vida e a quem nós possamos amar também, com quem nós possamos aprender, e a gente vai junto nessa. Por fim, tenham em vocês o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, o qual, sendo Deus, não teve por usurpação. Deixa eu começar 2 versículos antes, porque eu acho que nesse contexto é importante. Se eu lembro, o versículo 2 diz assim: ninguém faça nada por partidarismo ou contenda. Não considere o que é propriamente seu, antes cada qual o que é do outro. De sorte que tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, o qual, sendo Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus, e esvaziou a si mesmo, tomando forma de servo, como o servo foi obediente até a morte e morte de cruz. O começo desse texto é impressionante. Não atente cada um para o que é propriamente seu, antes cada qual para o que é do outro. É porque é pra gente anular nossa personalidade e fazer só o que os outros querem? Não. É porque no exercício de cuidar do outro, eu sou fortalecido. No exercício de cuidar do outro, eu cresço. No exercício de cuidar do outro, eu desenvolvo capacidades, habilidades, dons e eu faço a minha vida acontecer. Porque sabe como termina esse texto? Pelo que, falando de Jesus, Deus lhe deu um nome que está acima de todo nome. Então até Jesus teve recompensa de viver não para o que é propriamente seu, mas para o que é nosso, para o que era dos outros. E nós somos convidados a esse mesmo lugar nesse tempo, poder olhar para as pessoas como Jesus olhava, poder amar como Ele amava. E à medida que nós vamos diminuindo para que os outros cresçam, Jesus também cresce em nós e através de nós. Como diz aquele hino, né? Amigos para sempre é o que nós queremos, não? Vamos orar, gente. Acho que nós não conhecemos esse hino. Vamos orar por ele para que ele possa cantar um hino melhor na próxima live. Pai, em nome de Jesus, queremos te louvar porque o Senhor tem nos presenteado, a todos nós, com amigos tão preciosos nesse tempo. Eu oro que o Senhor nos ensine a valorizar aqueles que o Senhor valoriza, a enxergar aqueles que o Senhor enxerga e tem colocado na nossa vida com um propósito. Pai, em nome de Jesus, nos fortalece para sermos esses que diminuem, para que outras pessoas possam crescer e encontrar o Senhor e também cumprir o seu propósito. Pai, em nome de Jesus. Amém. Sim, Senhor, eu te peço hoje, especialmente, Pai, para que cada pastor nessa terra tenha amigos, como nós temos o privilégio de ter, para compartilhar a vida, o coração e, Senhor, para viver junto, conforme a Tua palavra diz, que é saudável que vivamos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Aí, pastorzada que anda comigo e que eu não falei o nome, vocês também, tá? E para você que nos acompanha, muito obrigado. Eu quero pedir, não deixa a gente sozinho, vai? Terça e quarta, 9h19, a gente está sempre aqui no Gil Batistão. E na quinta-feira, essa live, eu estou preocupado com ela, porque eu estou com uma expectativa tão grande que nós vamos falar o seguinte: milhares de jovens saem das igrejas porque os pais não entendem um único princípio, e esse princípio nós vamos falar na quinta-feira, lá no YouTube. 9h19 também, no canal Conexão Extrema Filhos. Fica com a gente sempre, porque nós amamos estar com vocês. Tchau! Tchau, tchau.